Neste vídeo, vocês vão saber como foi a mais recente reunião do ministro relator do caso Master, André Mendonça, com a Polícia Federal e os próximos passos daquilo que a mídia vem colhendo junto do próprio André Mendonça e também as projeções que a mídia vem obtendo junto a vários interlocutores. Vamos analisar isso, é claro, nunca acreditando inteiramente na mídia, porque não somos papagaios. Estamos aqui para analisar. Essa matéria da Revista Oeste do Christian Costa, como foi a mais recente reunião da PF com Mendonça sobre o Master. Delegados apresentaram, na última segunda-feira, ao ministro o andamento das investigações. Apresentaram um relatório parcial durante uma reunião de 2h30, delegados e agentes. O delegado-geral da Polícia Federal está banido pelo André Mendonça. Está muito inédito das investigações relacionadas ao Banco Master. E ele está pouco se lixando o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, ex-segurança do Lula, estava bem viajando com Lula na Índia, na Coreia do Sul e Abu Dhabi. Ele é o eterno segurança do Lula, o Andrei Rodrigues, literalmente. Na tarde dessa segunda-feira, 23, o ministro André Mendonça, bem no finalzinho da tarde, se reuniu com delegados da Polícia Federal responsável pelas investigações do Banco Master. O ato serviu para alinhar as informações entre a PF e o gabinete do juiz do STF, que é o relator dos processos na corte, o André Mendonça. Durante a audiência, eles apresentaram ao magistrado, os agentes da Polícia Federal, um relato atualizado sobre o estágio das apurações. A exposição tratou de diligências já realizadas, das medidas ainda em andamento e das próximas etapas do inquérito. Já Mendonça mostrou a lista de processos vinculados à Operação Compliance Zero e de seus desdobramentos que tramitam no STF. Essa audiência ocorreu em meio ao avanço das investigações a respeito do Banco Master, que envolve análise de documentos, dispositivos eletrônicos apreendidos, incluindo os tão famosos dispositivos eletrônicos do Daniel Vorcaro e de depoimentos também de outros investigados. Muito bem. Em 12 de fevereiro, o STF sorteou Mendonça, relator do caso Master, em substituição a Toffoli. Na semana passada, o magistrado deu total liberdade à PF para trabalhar, contrariando ordens anteriores de Toffoli, antigo relator. Mendonça, por exemplo, autorizou a PF a custodiar o material apreendido nos depósitos da própria instituição. Pode ficar na própria sede da PF agora, as provas. Toffoli não, tinha que colocar no gabinete do Toffoli. Por que será? Além disso, o juiz do STF permitiu à corporação adotar o fluxo ordinário de trabalho pericial, análise de cerca de 100 aparelhos eletrônicos apreendidos, sem pressão. Antigamente, estava falando, vocês têm 2 dias, se não conseguirem, vai ficar do jeito que está. É isso. E essa coisa do André Mendonça, isso está dessa maneira que vocês estão vendo, hein? Repercutindo, a mídia só fala no André Mendonça. Querem ver algumas falas sintomáticas de hoje? Querem ver? Olha aqui essa matéria. Analisando esse assunto, Matheus, vamos lá, né? É importante essa CNN, ainda sobre a reunião agora da Polícia Federal. Não é a primeira, mas é uma reunião que pode dar tração às investigações que andavam um tanto lentas nas mãos do relator, o Dias Toffoli. O Mendonça demonstra com essa reunião que ele quer dar atenção ao caso. Já deixou isso claro naquela decisão, quando faz questão de empoderar o corpo técnico da Polícia Federal, de anunciar a ampliação de peritos para a investigação. Então, esse é mais um elemento, Matheus, a gente pode entender assim, de que o ministro está dando seriedade a esse caso que parecia não ter um norte até agora.
Perfeito, Tainá. Logo que ele assumiu a relatoria, ele convocou uma reunião com delegados da Polícia Federal, com inclusive membros da direção da PF que estavam envolvidos nessa investigação, e agora ele convoca outra reunião num sinal claro de que ele quer estar a par do trabalho da PF, de que ele quer acompanhar de perto e respaldar no que for necessário, até porque é um caso muito grande que envolve muita gente, e ele também, ao se deparar com as provas, vai ter que tomar muitas decisões. Ele manda uma parte para a primeira instância de volta, manda outra parte para o STJ, que diz respeito a governadores, fica com uma parte no STF. Como que ele vai analisar todo esse conjunto de provas para decidir o que tem envolvimento de autoridades com foro privilegiado e o que tem que ir para a primeira instância? Esse que eu estou falando é apenas o primeiro passo, apenas o início do que ele tem que decidir, o que ele tem que de fato cuidar, o que de fato demanda a atuação do Supremo e o que tem que ir para as instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Essa é uma primeira análise que o ministro André Mendonça vem fazendo justamente para diminuir um pouco e tirar o elefante da sala, digamos assim, que é o Supremo tocar toda a investigação do Banco Master. Por exemplo, tem uma questão relacionada a influenciadores que supostamente foram contratados por Daniel Vorcaro para atacar o Banco Central logo após a liquidação extrajudicial. Faz sentido o STF investigar influenciadores que não têm foro privilegiado? Provavelmente não faz sentido, mas caberá ao ministro André Mendonça decidir que de fato isso tem que ser remetido à primeira instância. Para onde exatamente? Para São Paulo, para Minas Gerais, onde começou o crime. Portanto, é uma série de análises que o ministro tem que fazer, além da investigação em si. Saber e determinar a busca e apreensão, prisões preventivas, analisar o que é melhor para o decorrer das investigações, para que as investigações evoluam e não sejam boicotadas por dentro. A gente viu também outra questão relevante do ministro André Mendonça, a decisão da semana passada, que em 11 páginas ele fala em 9 oportunidades da necessidade de se manter o sigilo do processo, ou seja, um recado claro de que os vazamentos que acontecem sempre não podem continuar. O ministro tem esse perfil, por exemplo, na investigação do INSS, que também está sob a relatoria dele e também é muito delicado, muito sensível do ponto de vista político. A gente não tem visto tantos vazamentos como acontece em outras investigações. Portanto, o ministro também está tomando os cuidados para que não vazem informações e prejudiquem o andamento das investigações. Além disso, ele restringiu, ele empoderou o corpo técnico da PF, que faz a investigação, que pericia os celulares, que pericia as demais provas, mas ele escanteou a direção-geral da PF, quando diz na decisão que os envolvidos na investigação têm o dever de sigilo, não só em relação aos demais atores, mas também em relação aos seus superiores hierárquicos. Ou seja, não é porque é teu chefe dentro da PF que ele pode ter acesso à investigação. O recado do ministro André Mendonça foi muito claro. Uribe, Tainá. Então nós estamos vendo, realmente há uma aparente diferença, é cedo ainda para dizer de fato, para ser bastante sincero, é cedo ainda para nós batermos o martelo e dizer, olha, o doutor Mendonça é uma esperança. Não é uma esperança, olha, o doutor Mendonça tem problemas de contradição seríssimas. O doutor Mendonça apoia o Bessias, apoia enfaticamente, está fazendo campanha para o Bessias dentro dos gabinetes dos senadores. E ele sabe quem é o Bessias, ele não é um homem tonto, ele sabe que o Bessias, ele sabe quem é o Bessias, ele conhece. Ele não é tonto, não. O Mendonça não é tonto. Por que está apoiando o Bessias, então? Baita contradição, talvez insuperável contradição. O Mendonça, naquela reunião que era para ser secreta e foi divulgada, ele não quis analisar. Ele não. O ministro Toffoli não é suspeito porque ele tem fé pública. Gente, que argumento é este? Não é? Que argumento é esse? Então, tem que tomar cuidado com isso. Não vamos ainda ter grandes expectativas em relação ao doutor Mendonça, porque vai que ele tem lá alguma missão. Não é? Vamos ter calma ainda. Vamos torcer, evidentemente. Vamos ser otimistas. Porém, vigilantes. Vigilantes. Não é isso? Bom, a semana está ainda praticamente começando. Vamos aguardar muita coisa vindo por aí. Um grande abraço. Dê seu like aí. Dê seu like. Confira a sua inscrição agora. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe, comente. Por gentileza, vá até a aba Seja Membro
E hoje, torne-se membro desse canal.